para funcionar. Acho que estou ao vivo, né? Acho que estou ao vivo, né? Estou. Agora sim! Olá! Sejam muito bem-vindas à nossa live parte 4 sobre o jogo Celeste. Seria muito feedback de vocês se vocês estão me vendo, me ouvindo bem. Oi, Bia! Seja bem-vinda! Minha mãe também. Vocês, como sempre, sempre pontuais, assíduas. Se puder, coloque por gentileza no chat se tá me vendo, me ouvindo bem, para eu saber que tá rolando numa boa o áudio. Sim? Show! Muito bom. Bom, vamos lá, temos muita coisa para conversar hoje, né? Eu prometo que vou me empenhar para que a gente possa encerrar o jogo Celeste, essa temática, na live de hoje, na parte 4. Eu sei que se deixar por minha conta, a gente fica falando aí, live 1000. Vocês é que ficam de saco cheio, né? Mas eu sou suspeita porque eu amo esse assunto, gosto muito, sabe? Coraçãozinho no zoinho, emoticon, sabe? Gosto muito. Mas, assim, a proposta que eu me preparei pra gente poder concluir tudo que eu tinha preparado desde o início, pra gente poder amarrar, né, os pontos que me chamaram a atenção e que eu preparei com muito carinho para poder trazer aqui e compartilhar, né? Gosto sempre de lembrar no início a proposta é que não precisa da gente ter jogado, né? Não é a minha proposta, não vou falar sobre o jogo especificamente, a parte técnica, mas sim dentro da minha área, né? Que é a parte da psicologia, né? Até porque o jogo, como eu falei nas lives anteriores, ele foi baseado na psicologia analítica do Jung, né, que eu gosto muito, sou super fã do Jung, não é à toa que eu fiquei encantada com a proposta do jogo e aí resolvi trazer com muito carinho aí para compartilhar e a gente, não é à toa que dá margem pra gente falar muita coisa, a gente já tá na live 4, né? Até porque tem muito conteúdo rico, até porque a psicologia é muito rica, o ser humano é muito rico, dá margem pra gente falar muita coisa, né? Então, assim, o que importa aqui pra gente são as reflexões, né? Que, como eu falei, eu vou trazer a minha perspectiva. Cada um tem um olhar diferente, então eu preparei com muito carinho, com base no que eu li, no que eu assisti dos players, né? Sem ter jogado. Então não precisa que você tenha jogado ele anteriormente. O importante é você estar aqui de coração e mente abertos para as reflexões que a gente vai conversar em conjunto, beleza? E eu conseguindo gravar esse jogo, que é sempre uma incógnita, né, na tecnologia. Caso você esteja assistindo essa gravação e esteja me ouvindo falar pela primeira vez, eu sou a Débora, sou psicóloga, coach, analista comportamental, apaixonada por autoconhecimento, fã de Jung, né? E é justamente isso que me cativou no jogo. Se você não assistiu as lives anteriores, a 1, a 2 e a 3, não tem problema. Até porque a ideia é a gente aqui hoje falar de coisas que a gente não falou nas lives anteriores. Mas eu convido você, depois que terminar essa daqui, você ir lá assistir, tá aqui no IGTV do Instagram e no YouTube também, tá lá no histórico, é só você localizar e assistir, porque lá a gente conversou sobre reflexões
a meu ver, muito significativas, que falam de autoconhecimento. A gente falou sobre sombra, falamos sobre luz, a gente falou da integração, né? Então, caso você se interesse por autoconhecimento, eu convido fortemente a assistir as lives anteriores, para ter acesso às reflexões que a gente fez lá e que a gente não vai fazer aqui novamente. Aliás, falar nisso, alguém que esteja aqui assistir as lives anteriores, aliás, vamos colocar no chat, né? Se vocês acharam que valeu a pena vocês poderem estar participando dessa live sobre Celeste, jogo Celeste, se vocês acharam que valeu a pena assistir, bota aí no chat, sim ou não? Oi, Kátia, seja bem-vinda também. Legal ter você aqui com a gente. Vou aproveitar para lembrar que eu gosto de interação, gosto de participação de vocês no chat, os coraçõezinhos subindo, eu fico muito feliz. Aproveitar esse aviãozinho, encaminhar a live para quem de repente gosta de autoconhecimento também, ou de repente que não goste, mas que você identifique que ela poderia estar se aproximando mais desse universo, que a gente vai falar o quanto que isso é importante para a gente, para nossa vida, né? Então aproveita essa hora para a gente poder começar a entrar no conteúdo, até porque o tempo voa, né? Bia, sim, claro. Fofa! Né? Tô que você tá aqui, Bia, né? Muito feliz. Obrigada por você estar aqui também, tá? Bom, contextualizando, né? Para quem estiver assistindo essa live pela primeira vez, o jogo Celeste conta a história da protagonista Madeline. Ela decide escalar a Montanha Celeste, que é o nome do jogo, que é, na verdade, um grande mergulho nela mesma, né? Então, trata de um processo de autoconhecimento, né? Em que ela começa a tomar conta, tomar consciência das suas próprias questões internas. Então, fala muito de batalha interna, de autossuperação, de transformação, e que nos remete muito ao processo de individuação do Jung, né? Em que a gente, ao longo da nossa vida, a gente busca frustrar o ego na direção do self, né? Buscar a iluminação, que fala, em outras palavras, gente, de evolução, né? Evolução pessoal. E você, minha mãe, você tá em todas desde o início, né? Não preciso nem falar, você, ó, coraçãozinho maior do mundo. Um beijo, você sabe que você mora no coração, né? Bia, assisti todas, foram muito boas pra mim. Legal! Fico super feliz em saber, viu? Muito feliz mesmo, porque eu faço com o maior amor do mundo, propondo sempre nessa reflexão que de alguma forma possa contribuir para quem estiver assistindo, possa de repente promover, né, alguma reflexão, algum aprendizado que agregue alguma coisa de bom, né? É esse o meu intuito, então fico muito feliz em saber que foram boas para você, viu? Muito obrigada. Então vamos lá, gente. Continuando a conversar sobre esse jogo sensacional, que eu sou realmente muito fã. E a cada live que eu me preparo para ele, eu me torno mais ainda fã, né? E eu tenho certeza que eu ainda não tive acesso a tantas reflexões que poderiam que não se esgota, né? Até porque autoconhecimento não se esgota, né? Mas o pouco de contato que eu tive com os blogs, com os vídeos, eu realmente fiquei extremamente encantada, né? Não é que a gente está na live 4. Então vamos lá. Madeline continua a sua caminhada na escalada da Montanha Celeste. E aí no meio do caminho ela encontra um rapaz chamado Theo, né? É um aventureiro e ele não tá nessa montanha para chegar ao topo, não é esse o objetivo dele. Ele tá lá assim para fotografar e colocar essas fotos na sua conta do Instagram, né? O jogo é super contemporâneo, gente. E aí eles se tornam amigos, Madeline e o Theo. E eles têm várias conversas super bacanas ao longo do jogo, né? E ele fala para Madeline que ele observa que muita gente que faz essa escalada costuma ter sentimentos de muita introspecção. Então ele já percebeu isso a partir do momento que ele começou a cruzar com esses outros aventureiros que resolveram fazer essa escalada, né?
E aí eles seguem a caminhada juntos e entram num teleférico, né? Que eles iriam partir de uma ponta da montanha para uma outra e o acesso se dá pelo teleférico. E à medida que os dois vão subindo, né? A Madeline sente que ela não tá muito bem. Que alguma coisa toma conta dela, né? Parece que toma a atenção dela de uma forma não muito agradável, bem desejada, e ela se sente muito vulnerável ali naquela situação. Então ela passa a sentir falta de ar, ela passa a sentir que ela não está conseguindo respirar. Aqui para mim colocou que o vídeo ficou pausado. Vocês podem me dar um feedback, por gentileza? Vocês estão comigo ou eu congelei para vocês? Ok, então vou continuar, que aqui deu para mim como vídeo congelado. Então, voltou para você, então tinha congelado, né? Legal, beleza. Então, a Madeline, ela começa a sentir o coração acelerado, as mãos dela ficam muito geladas, né? A vista é embaçada e ela tem a sensação de que ela vai ter um mal súbito. E aí o Theo fala para ela que ela tá tendo um ataque de pânico. A Madeline fica irritada com o Theo, né? Diz que a culpa é dele, inclusive. E aí vamos lembrar, né, que a gente falou na live anterior, que ela estava fugindo da sombra dela, que é a parte dela, tá? E que foi o que a gente conversou nas lives anteriores, né? Que tudo que a gente não quer ver, tudo que a gente não quer aceitar, tudo que a gente não reconhece na gente está no campo da sombra, da não consciência, né? E aí, gente, é aquela história, né? Tudo que nos irrita, nos incomoda de alguma forma, que a gente vê no outro, que a gente projeta no outro, a gente está falando da sombra, né? E aí o Theo, muito, né? O cara muito perspicaz, ele vai e fala para ela não descontar nele, né? Que ele tá ali para ajudá-la e que é para ela seguir as orientações dele. Até porque ele aprendeu um truque com o avô, né? Então ele segura ela com firmeza e fala que estou aqui para te ajudar. Então passa para ela uma série de orientações para ela poder repetir e seguir. Então ele pede para ela fechar os olhos, imaginar que tem uma pena flutuando na frente dela. E que é a respiração dela que vai manter essa pena flutuando, né? Então pede para ela respirar bem devagar e de forma constante, sempre de dentro para fora, né? E isso vai ajudando a Madeline a acalmar a mente e o corpo. E aí então eles conseguem sair do teleférico. Gente, eu estou falando de um episódio de ataque de pânico dentro de um jogo de videogame. Parêntese, né? Depois a Madeline confessa pro Theo que ela costuma sofrer de episódios de depressão, de ansiedade, que ela tem crises do pânico, que ela se sente vazia, que ela se sente triste, né? E que subir a montanha, escalar essa montanha, ajudaria ela a se recompor e se completar. Olha a profundidade desse jogo. E aí o Theo fala que o avô dele é uma grande inspiração para ele, que ele também era fotógrafo, né? E que ele saiu de um emprego que ele não estava feliz para justamente seguir a carreira de fotografia. E que provavelmente esse avô, ele também tinha ataques, né, crises de pânico, onde nesse momento ele deve ter aprendido essas técnicas e ele estava ensinando para o neto. E aí, gente, é um ponto sensacional de quebra de paradigmas do próprio jogo, né? Que é abordar uma das maiores dificuldades da nossa sociedade, que é lidar com a nossa saúde mental. Então, é aquilo que a gente já vem conversando nas lives anteriores, na 1, na 2 e na 3, né? Esse jogo é um rompante, é uma quebra de paradigmas em todos os sentidos. E ele abordar a questão da saúde mental, gente, é motivo da gente aplaudir esse jogo, né? Vamos botar palminhas aí no chat, por favor.
Aproveitando das boas-vindas para Ethel, Janaína, sejam bem-vindas também, viu? Mas vamos colocar aí no chat palminhas para esse jogo. Olha, sensacional, né? Que é isso? Maravilhoso. E aí um parêntese, né? Eu faço parte de um grupo de estudos de Jung. E aí ontem foi o momento que a gente teve o nosso encontro, né? Virtual. E aí ontem falaram, na véspera da live, ontem falaram que cuidar da vida psíquica é cuidar da alma. Já guarda essa informação. Oi, Thalita, seja bem-vinda também, viu? A Bia colocando palminhas. Isso aí, Bia, né? Maravilhoso isso. E aí eu estou lendo um livro, que inclusive é de um outro grupo de estudos que eu faço parte, e é um dos livros mais marcantes de toda a minha vida, um dos mais maravilhosos que eu já li e recomendo a todo mundo, que é o Refletindo a Alma, que é um livro da psicologia e do espiritismo. E ontem, por coincidência ou não, e quem me conhece sabe que eu não acredito em coincidências, eu li um trecho que justamente bateu no que a gente tinha estudado ontem nesse grupo de estudos e que tem a ver com essa parte que a gente está conversando aqui hoje, né? Que eu quando estava preparando a live, logo me remeteu a esse momento e eu queria fazer esse parêntese para dividir aqui com vocês. Oi, Márcia, seja bem-vinda também, viu? Então, o que foram essas coincidências que eu, quando me preparei para a live de hoje, minha mente logo voou para o grupo ontem e para esse trecho? Que, na verdade, existe uma grande relação entre os nossos sofrimentos psíquicos, depressão, transtornos de ansiedade, crise de pânico, entre outras questões de sofrimento, né, mental e emocional. Existe uma relação desses sofrimentos com a desconexão da gente com a gente mesmo, com a nossa própria alma, né? E uma maior conexão, uma adequação em demasia com o externo, com o social. E o avô do Theo, né, como a gente estava falando antes, assim como muita gente, né, o avô do Theo não é uma particularidade dele, existem muitas pessoas na mesma situação que acabam muito profundo, né, Theo? Extremamente profundo. Não é à toa que esse jogo é sensacional, né? O avô do Theo, por exemplo, assim como muitas pessoas, acabam optando por trabalhar, né, com alguma coisa que gera angústia, que deixa infeliz, que acaba levando a um sofrimento psíquico, a gente fica adoecido, né? Muitas vezes essa opção se trata por conveniência social, né, para agradar familiares, amigos, por status, às vezes por conveniência financeira, né, para manter uma certa aparência. E aí acaba optando em seguir isso ao invés de seguir algo que também dê condições de você se sustentar, mas que agrade o coração, que preencha a alma, que você sinta que aquele trabalho faz sentido para você, que tem um propósito ali, que é algo que transcende a sobrevivência, o pagar contas, que aliás tem a ver com a live que a gente conversou de propósito de vida, né? E aí o avô do Theo, ele tomou a coragem de ir em busca da felicidade dele. Foi quando ele largou o emprego, ele foi se dedicar à fotografia, né? E aí, para isso, gente, precisa ter autoconhecimento, né? Porque muitas vezes a gente não sabe, a gente não se dá conta, a gente não percebe, né? Isso está na nossa sombra, que a gente já vem falando aqui nas lives, né? E eu digo também isso até por experiência própria, né? Quem conhece a minha história sabe que eu trabalhei muitos anos em RH, angustiada, não estava feliz, não estava satisfeita, tive a síndrome do fantástico, já contei isso em algumas lives, né?
E que não tem nada de errado trabalhar em RH, só que não era o que alimentava a minha alma, não era o que alegrava o meu coração. E eu sou muito grata a isso, porque foi essa angústia que me mobilizou, que me incentivou, que, sabe, me impulsionou a buscar me conhecer, entender o que é que eu queria fazer da minha vida profissional, né? E foi quando o coaching veio parar na minha vida e por isso que eu sou muito apaixonada, muito grata, e que o coaching é psicologia pura. E aí eu pude resgatar e me reconectar com a psicologia, que foi a profissão que eu escolhi, né, seguir. Então, isso é extremamente importante, profundo e significativo, e que o jogo aborda isso de uma forma muito delicada, mas muito profunda, né? E aí, aproveitando um parêntese rapidinho, né? Na segunda-feira eu iniciei uma postagem, por conta da gente estar no mês de novembro, mês da Black Friday, eu vou aproveitar esse finalzinho para dar desconto para quem quiser fazer um processo de coaching, de autoconhecimento, né? Fazer o assessment, que faz o mapeamento de perfil comportamental, para buscar esse autoconhecimento em si. Né? Então é oportunidade para quem nunca fez, começar a fazer, né? E eu fechar as minhas agendas. Eu ainda nem fiz divulgação, eu só fiz a postagem mesmo e vou fazer, até porque para dar prioridade a quem acompanha meu trabalho, para depois divulgar para o público externo, até porque depois que fechar a agenda acabou, né? Mas voltando para Madeline, enquanto ela fugia da própria sombra, né? Ou seja, de si mesma, ela se deparava com monstros no meio do jogo, né? E que esses monstros, na verdade, eles são reflexos desses monstros que ela cria na mente. Até porque a Montanha Celeste, como a gente falou na live 1, ela é toda uma representação viva do que acontece dentro da própria Madeline, da personagem. Então, esses monstros eram criação dela, muito fruto do medo, da dificuldade dela de lidar com a ansiedade, com as crises de pânico, com o vazio que ela sentia, com a tristeza. E relembrando, né, até a live anterior, a live número 3, foi quando ela justamente entendeu que não adiantava ela ficar fugindo dela mesma, da sombra, da parte dela, né? Não adiantava ela ficar fugindo desses sentimentos que não são agradáveis de serem sentidos, né? Que são desconfortáveis. E que para ela se libertar, né, era preciso ela fazer uma coisa extremamente importante: se aceitar. Aceitar que isso faz parte dela. Aceitar a sua sombra. Aceitar que ela, assim como todos nós, estamos sujeitos a sentir raiva, medo, tristeza, que a gente está sujeito a errar, a falir, a fracassar, né? Que ninguém é 100% do tempo feliz, alegre, acertando sempre, sendo bem-sucedido, tendo vitórias, conquistas. E que ela pode sim, como todos nós podemos, errar. Que a gente pode ficar assim triste, que a gente pode sim sentir medo, que a gente pode sim deslizar, cair, fracassar, não ter êxito e aprender, né? E que sempre na vida vai ter alguma coisa difícil, algum desafio que a gente vai ter que enfrentar, né? E que o mais importante disso é o que a gente vai fazer com isso. O que a gente pode aprender com aquela situação difícil e desafiadora, né? Como que a gente lida com as nossas emoções, né? E isso, gente, faz parte de todos nós, é a nossa humanidade, isso faz parte do ser humano que somos, vulneráveis, imperfeitos e que estamos aqui para aprender, né? E foi aí que quando ela aceitou isso, é que ela se fortaleceu. É que ela conseguiu, então, se integrar, se completar, se preencher e chegar no topo da Montanha Celeste, né? E foi o que a gente conversou na live 3, é quando ela integrou com a sombra, que até o cabelo dela mudou de cor, né? E aí a amizade com o Theo, né, esse aventureiro, as conversas que eles foram tendo ao longo da jornada, foi ajudando muito a Madeline, né, a lidar com esses
essas crises de pânico, a desabafar, né? E aí, vamos fazer um parêntese aqui, né? Aliás, quem é que nunca buscou um amigo, né? Uma pessoa de confiança para falar as questões que estavam incomodando, né? Para falar do que era importante, do momento difícil que estava passando e quanto que a gente se sente mais leve com isso, não é verdade, gente? Faz sentido? Sim ou não? Vocês estão tão quietinhas. Vamos colocar aí no chat. Sim ou não? Faz sentido? Oi, Cláudia. Seja bem-vinda. E aí, assim, com a relação de amizade, né? E aqui eu tô colocando amigos, vamos colocar de modo geral. Às vezes você sente um pouco mais essa relação de confiança com alguém da família, com algum amigo, com um companheiro, com companheira, né? Mas são as relações sinceras de confiança que a gente estabelece e nas amizades isso acaba acontecendo às vezes de forma muito mais eficiente, né? Dessa sinceridade, dessa franqueza de você falar o que você está pensando, o que você está sentindo, dividindo um pouco com os seus amigos e que é essa oportunidade que a gente reconhece com mais sinceridade aquilo que está incomodando a gente, né? E aí o amigo também às vezes faz comentários, dá feedback, sugestões mais francas, honestas, e a gente passa a perceber coisas sobre a gente que antes a gente não via. A gente não se dava conta, a gente não percebia, né? Então, é através dessa relação com o outro que muitas vezes a gente se conhece. E aí, gente, o jogo mostra o quanto que é importante as amizades, né? A relação de troca, a relação de confiança, a relação de ter com quem contar, com quem você se apoiar, né? Mostra a importância de ter uma rede de apoio, né? De você dividir, ter com quem você dividir, você compartilhar. E isso faz muita diferença, né? Inclusive, tem uma pesquisa, acho que foi em Harvard, que falou que essa relação que a gente tem, essa rede de apoio, é que contribui de fato para o nosso sentimento de felicidade, de qualidade de vida, né? E é isso que nos conforta, né? Então, achei muito bacana do jogo abordar a importância dessas relações, né? Mas é claro, nem tudo são flores, né? Assim como nós. Os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos respectivos também têm sombras, né? Também tem as dificuldades deles, né? E por isso Jung já falava, até fiz uma vez um story falando sobre a frase dele, que a melhor forma da gente lidar com as sombras do outro, com a escuridão do outro, é a gente conhecendo a nossa, né? Então a gente não tem como fugir desse trabalho que cabe a gente arregaçar as mangas e fazer, né? E aí, quando a Madeline e o Theo saíram do teleférico, o Theo vai lá e tira uma selfie com a Madeline, né? E a foto sai muito engraçada porque ela tá com uma cara de assustada. Ela tinha acabado de ter um ataque de pânico. E o cara vai lá e tira uma selfie com ela, né? Sem se importar se ela tá bem para tirar foto, sem querer saber como é que ela tá ou não, né? E isso mostra um pouco de falta de empatia com o outro. Não vê, não enxerga o outro, né? O que importa é ele ter a foto dele para garantir e colocar na conta dele do Instagram, né? Então, acaba que o jogo, de alguma forma, ele faz uma crítica, né, a esse mundo que a gente vive hoje em dia, muito do exibicionismo, né, a qualquer preço, a qualquer custo. O importante é você ter não sei quantos milhões de seguidores, né? Enfim, e parece que existe até uma conta de verdade do próprio Theo, né? Eu não cheguei a pesquisar, eu confesso, mas pelo que eu pesquisei, parece que existe. E aí o Theo, muito preocupado com as aparências, né, ele foi absorvido pelo espelho. Ele ficou preso num cristal, né? E esse cristal, ele simboliza justamente essa prisão mental do Theo em relação às redes sociais que ele tanto dava importância.
É como se fosse mesmo uma vitrine dele, né? E aí ele fala para Madeline, né, nessa hora, que ele tem a sensação de que a montanha celeste conhece mais ele do que ele mesmo. E isso eu achei muito significativo, né? Porque muitas vezes a gente tem a ilusão de que a gente se conhece. Não, eu me conheço. Eu sei todos os meus defeitos, eu sei todas as minhas qualidades, eu super me conheço, né? Só que não. Aí quando a gente estiver vivo, tem muita coisa sobre a gente que nem a gente conhece. E aí, por isso que ele bem coloca nessa passagem, né? De que a montanha celeste, lembrando, né? É um processo de autoconhecimento. E ali ele vai conhecendo coisas sobre ele que nem ele tinha dimensão. Por isso que eu costumo sempre brincar. Depois que você entra para essa jornada do autoconhecimento, você nunca mais sai. Até porque enquanto a gente estiver vivo, a gente está se conhecendo. Nós somos muito profundos e dinâmicos para a gente se conhecer assim, né? E aí, ele pergunta para Madeline se ela também tinha essa mesma sensação, né? E ela fala que sim, que ela acha que a montanha está revelando como ela é de verdade. E aí ela diz que ela sente vergonha por ele acabar vendo esse lado dela, né? Ela se sente horrível e se sente culpada, inclusive, por ele estar preso no cristal. E aí, gente, um parêntese, né? Quantas vezes nós nos sentimos culpados por como o outro se sente ou deixa de sentir? Quantas vezes a gente acha que nós temos a culpa, a responsabilidade pelo que acontece com o outro, pelo que o outro está sentindo? Quando a gente tiver esse poder, não, você vai sentir isso, agora você vai deixar de sentir aquilo, né? E a gente às vezes fica se achando culpada de tudo que acontece torta direita com as outras pessoas, né? Como se tudo girasse ao redor do nosso umbigo, né? Então fala também das nossas dificuldades aí, inclusive de se concentrar no que compete a gente, no que a gente está sentindo, que já é muito desafiador lidar com o que a gente sente, gente, não é verdade? É muito desafiador lidar com as nossas emoções. E aí, por que a gente ainda assim foca no outro, né? A gente acha que a gente tem a responsabilidade de lidar com o que o outro está sentindo. Já é desafiador a gente lidar com o que a gente sente, né? Mas isso também, a gente vai falar sobre isso, é uma forma de a gente evitar de entrar em contato com o que a gente está sentindo. É mais fácil a gente olhar para o outro, a gente já falou isso nas lives anteriores, do que a gente olhar para a gente, né? E aí o Theo, ele fala para ela que ela não precisa agir como se tudo fosse culpa dela. O Theo é sensacional, né? Que ele também tem as questões dele, né? Que não foi ela que colocou ele no cristal, mas sim ele mesmo. E eles estão juntos nessa jornada. O que ele quis dizer? Querida, você tem suas batalhas internas e você está aqui batalhando. Eu também tenho as minhas. Eu também tenho que lidar com as minhas questões internas, né? Nós estamos aqui nessa jornada de autoconhecimento, né? E aí ele sente que a montanha acaba também se utilizando dele para se formar. Então ele também acaba vendo as questões dele ali. O que também é uma riqueza do jogo, porque mostra que o processo de individuação, o processo de evolução, de autoconhecimento, gente, é muito singular, né? Tem tudo a ver com as questões de cada um. O meu processo é um, o de cada uma de vocês aqui é outro. Cada um tem questões diferentes que a gente precisa fazer esse mergulho, né? Por isso que é muito único. Só a gente pode fazer pela gente, não o outro, né? Pois é, Janaína, super sensato esse Theo, né? E aí, falando um pouquinho mais dele, né? Pegando um gancho, que o Theo se utilizava das redes sociais para fugir de uma realidade que era muito difícil para ele lidar. Que ele não estava se sentindo pronto nem preparado para enfrentar, né? Então, essa era a válvula de escape dele. E todos nós, gente, temos as nossas válvulas. Para uns é internet, para outros é bebida, para outros é cigarro, para outros são as drogas, para outros sexo, para outros é
arrumar discussão, conflito com as pessoas. Para outros são jogos. Para outros é criar o fantástico mundo de que tudo acontece no plano da idealização da magia. Né? Cada um tem a sua válvula de escape. Né? E aí reconhecer que a gente usa essa válvula de escape porque a gente não se sente apto, preparado, né, para lidar com uma realidade que é difícil para a gente, isso é um grande passo. É o que eu sempre falo, reconhecer é o primeiro passo para a gente poder entender como que a gente quer lidar com isso. Né? Quanto mais a gente negar, mais a gente não quiser ver, mais a gente resistir, pior é. Então, e isso também, reconhecer qual é a minha válvula de escape, né? Cada uma de vocês aqui se perguntar qual é a válvula de escape que eu utilizo. Porque muitas vezes a gente não se dá conta, a gente não percebe, a gente não toma conhecimento. E isso é autoconhecimento. A gente se questionar sendo muito sincero uns com os outros, né? Primeiro com a gente, depois com a outra pessoa. Qual é a minha válvula de escape? O que eu utilizo para fugir, às vezes, de uma situação, de uma realidade que é muito difícil para mim, que eu ainda não me sinto preparada para lidar? E vamos fazer um parêntese. Nem sempre a gente vai estar preparado, né, para a gente lidar com o que a vida traz para a gente, não é verdade? Né? Para esses desafios, para esses obstáculos todos que surgem no caminho, que muitas vezes e com certeza a gente vai errar, a gente vai cair, a gente vai deslizar, né? Mas que é com isso que a gente aprende. Não é evitando, não é fugindo, não é saindo pela tangente. É a gente lidando com esses desafios, com esses obstáculos, a gente encarando de frente, mas cada um no seu tempo, cada um a seu modo, cada um no seu ritmo. E a gente respeitar isso, nosso próprio processo, nosso próprio tempo, nosso próprio modo de preparo, faz total diferença. E vou bater de novo na tecla. Isso é autoconhecimento, né? Faz sentido, gente? Sim ou não? Vamos colocar aí no chat. Vou continuando, tá? Faz sentido? Vocês estão refletindo qual que é a válvula de escape de vocês? E aí o jogo... Sim, show, Eto, arrasou. Isso aí, muito bom. E aí o jogo vai colocando novos desafios para a protagonista, né? Que faz com que a personagem não se acomode. E ela vá sempre desenvolvendo as habilidades atuais e vai adquirindo novas habilidades, né? Isso também vai exigindo do jogador essa expertise. Ele vai se desenvolvendo também à medida que ela vai se deparando com esses desafios, com esses obstáculos, né? E ao longo do jogo vai mostrando mensagens positivas de incentivo para o jogador não desistir, né? O que também é super bacana desse jogo. E aí, continue tentando, valorizando o esforço dele, a dedicação dele, o empenho dele, né? E aí ele também mostra que ninguém nasce sabendo, gente. Que a gente vai cair, que a gente vai errar, a gente tem que continuar tentando, tem que continuar se arriscando, que é assim que a gente vai aprendendo, crescendo, se desenvolvendo e evoluindo, não é verdade? Agora que eu vi aqui os comentários de vocês, sim, muito, sim, show, legal. Todo mundo refletindo sobre os válvulas de escape. E aí a vida, né, assim... O jogo, ele pondera isso, né? Se a gente fizer uma reflexão paralela com a vida, é isso, né? A vida é assim, né, gente? Quando a gente acha que a gente já aprendeu muita coisa, que a gente já superou um desafio, que aquela situação difícil já ficou para trás. Surpresa! Um novo desafio, um novo momento difícil... uma novidade que você não esperava, um imprevisto, né? E aí, com isso, vai exigindo da gente o quê? Esforço, empenho, resiliência, desenvolvimento das habilidades que a gente já tem,
aquisição de novas habilidades, superação, novos aprendizados, e com isso a gente vai crescendo, amadurecendo, se desenvolvendo, evoluindo, né? Eu gosto muito de analogias, né? Acho que a vida é uma grande caixinha de surpresa e uma grande escola, né? E a gente, resgatando a nossa experiência na época de escola, acredito que todos aqui tenham estudado, né? Tiveram a experiência de sentar numa sala de aula. E o que é a escola? A gente senta, aprende os conteúdos, adquire conhecimento, vai passando de uma série para outra, a gente vai desenvolvendo novas habilidades, né? A gente vai se aperfeiçoando, adquirindo novos assuntos, e com isso a gente vai se formando, né? Sim, a gente vai como se fosse numa escadinha, a gente vai passando de série para as maiores séries e vai ficando um negócio mais complicado, mais difícil, né? A matemática da primeira série não é a mesma da oitava, né? Assim, e olha que interessante, né? Na escola, quando a gente se deparava com aquela conta chata de matemática, não sei se tem alguém aqui que adora matemática, tá, gente? Mas, ó, esse é o meu ponto fraco. Eu não gosto de matemática, nunca fui boa em matemática e tá tudo bem, aceita que dói menos, né? Mas aquela conta chata de matemática exigia um esforço da gente sentar, aprender os cálculos, né? Que nem na vida, às vezes acontece uma situação chata, difícil da gente lidar, não é agradável, não é gostosinha, né? Mas que também exige da gente o quê? Um esforço. Não consegue me ouvir, Cláudia? Tem mais alguém que não tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Então, de repente, foi alguma coisa na sua conexão, Cláudia. Então tá, então eu vou continuar aqui, tá? Show. Márcia também não gosta de matemática? Ah, tamo junto, Márcia. E aí a vida também, continuando, então, linha de raciocínio, né? Que eu tava falando que pra gente poder conseguir aprender, tá, eu sei, beleza, obrigada. Aprender a matemática, a gente precisa sentar, se esforçar, aprender para conseguir passar na prova e passar de série, né? Passar na matéria da matemática. E aí a mesma coisa é aquela situação difícil, né? Que a gente não gosta de ter que lidar, que é desafiadora, mas que exige da gente esse esforço de sentar e entender como é que a gente vai lidar com aquele desafio, com aquele momento delicado, não é verdade? Mas olha que interessante, nem sempre a gente tem a visão ao longo alcance, visão macro, da importância daquilo pra gente. Só depois é que a ficha vai cair. Lembra que a gente já conversou sobre isso em outras lives, né? Foi graças a essa continha de matemática que hoje a gente consegue fazer uma conta e pagar as nossas contas, comprar alguma coisa, né? É graças a esses momentos difíceis que a gente teve que lidar lá atrás que hoje a gente se sente mais preparado em algumas outras situações da vida, né? A gente sente quanto que aquele momento difícil fortaleceu a gente. E que com certeza a gente é hoje fruto do que a gente teve lá atrás de superação. Que esses momentos difíceis que a gente viveu lá atrás ajudaram a gente a chegar onde a gente chegou hoje. Não é verdade, gente? Então, assim, tudo que acontece, ainda que a gente não se sinta preparado no momento para lidar, como que a gente se prepara, gente? É na prática. É lidando, é enfrentando, é metendo as caras, é tentando, é arriscando, é caindo, levantando. E não importa quantas vezes a gente vai cair, o que importa são todas as vezes que a gente levantar e continuar aprendendo e seguindo em frente, insistindo e persistindo. E o jogo, ele fala muito disso. Por isso que, assim, é sensacional. Ele é uma quebra de paradigma, de ruptura em relação aos jogos, né? Porque ele traz essa reflexão de vida para dentro do jogo, que eu achei sensacional. E aí teve um player que ele comentou, né, que o tempo, aí a parte mais técnica, que entende de jogo de videogame vai entender melhor o que eu tô falando, que esse jogo Celeste, ele tem um tempo de resposta do controle do jogo que é muito preciso.
Então, se o jogador não passar de fase, a culpa não é do jogo, não existe esse delay. A culpa é do jogador. E isso, por que eu estou trazendo aqui? Porque isso foi um ponto de muita crítica por parte de alguns players em relação ao jogo do Celeste, porque eles se sentiam muito frustrados e ficarem muito tempo na mesma fase, caindo, morrendo, errando, e fica muito tempo tentando passar naquela fase. E aí, gente, é o que a gente falou na primeira live, né? Como é que você lida com a frustração? Como é que você lida com os erros? Como é que você lida com o fracasso? Como é que você lida com as caídas? Né? Então, assim, essa reflexão que o jogo traz, o jogo de videogame traz, gente, é sensacional. Né? Então, que a gente possa aprender com o jogo Celeste, sim, que não importa quantas vezes a gente vai cair, errar, fracassar, o que importa é a gente continuar tentando, insistindo, levantando e caminhando e seguindo em frente. É isso aí, não podemos desistir. E o jogo, ele mostra muito isso, que ele criou uma experiência de jogo que fica muito explícito para o jogador. Por isso que esse player falou, né? Não adianta criticar o jogo Celeste. A proposta dele é justamente o contrário. É a gente continuar aprendendo com cada vez que a gente cai e que a personagem morre, né? E aí, de tanto que a gente insiste, persiste, vai chegar um momento que a gente vai aprendendo, vai se aperfeiçoando, vai se desenvolvendo, de uma hora, aquela sensação maravilhosa de yes, consegui. Gente, isso é recompensador, né? E só foi possível a gente sentir isso porque a gente se deparou com um desafio e a gente não desistiu. A gente foi persistindo até que uma hora a gente conseguiu, né? Isso mesmo. E isso acontece não é só no jogo Celeste, acontece na nossa vida, né? Então, assim, se a gente puder também fazer aqui uma outra analogia, né? Que eu achei muito interessante. Que no jogo, a dificuldade, ela não é gradativa. À medida que você vai passando de fase, você vai tendo mais dificuldade. Ela é aleatória. Gente, na vida também é assim. Qualquer fase da nossa vida, em qualquer momento, a gente se depara com dificuldades. Crianças se deparam com dificuldades. Idosos se deparam com dificuldades. Adultos, jovens, adolescentes. Olha que riqueza desse jogo, né, gente? Muito rico. E aí que vem uma outra coisa muito interessante, né? Que eu espero que dê tempo de falar. O que acontece? O jogo, ele mostra que se os desafios forem muito difíceis dentro do jogo Celeste, você pode ativar atalhos para evitar que o jogador desista de jogar, né? E aí, quando você escolhe ativar o atalho, aparece uma mensagem que diz assim: o jogo foi criado para ser desafiador. Essa dificuldade é essencial para a sua experiência, ou seja, a dificuldade da vida, querido, é essencial para o seu aprendizado, para o seu crescimento, né? Mas o jogo não fala exatamente assim. Mas também é para ser um jogo acessível. Gente, o que foi isso? Outro ponto fora da curva desse jogo, né? Portanto, adapte para a sua realidade. Olha que sensacional, que quebra de padrão, né? O que é a vida, gente? A vida é isso. Como cada um tem um modo de ver, perceber, pensar, sentir, viver, cada um tem uma realidade diferente, né? E aí, o que o jogo faz? Ele cria uma experiência singular, de acordo com o quê? Com a realidade do jogador. Conforme o perfil, a bagagem de experiência do jogador. Gente, que incrível isso, né? Porque, claro, é um jogo que está falando do quê, gente? De autoconhecimento, de superação, de evolução, de individuação, né? Então, a forma como a gente vai lidar com a vida, com os desafios, ela é muito singular. Muda muito de cada pessoa. A gente pode passar pelo mesmo perrengue. A própria pandemia, gente, é um exemplo disso. É o mesmo fato, só que cada um tem uma forma diferente de lidar com a mesma realidade. E o jogo, ele mostra justamente isso, né? Então, a nossa visão de mundo
A forma como a gente enxerga o mundo, e isso tem a ver com a nossa bagagem de experiências, com o que a gente foi aprendendo ao longo da vida, a forma da gente pensar, de sentir, de agir, de perceber. Isso torna a experiência mais ou menos difícil. E é aqui que eu acho que não vai dar tempo da gente falar tudo. Mas não tem problema, porque eu botei na minha cabeça que a gente vai terminar essa live hoje, gente. Então, se cair, o Instagram vai me derrubar. Não tem problema, eu vou voltar pra gente poder concluir, até porque eu tô chegando pertinho do final, tá? Se vocês toparem, se vocês não toparem, tudo bem, eu falo aqui sozinha. Tá? Então, assim, eu até me perdi aqui. Sim, voltei. Então, assim, o que acontece? Se no jogo tá muito difícil a escalada, então você liga, ativa o modo assistente. No nosso caso, gente, tá muito difícil lidar com essa situação. O que a gente faz? Busca ajuda. A gente busca assistência. A gente não tem que dar conta sozinho. A gente pode ter ajuda. E isso fala de humildade. E o jogo conseguir trazer essa reflexão para dentro do jogo, olha, sensacional. Realmente, a cada momento eu fico mais fã desse jogo, né? E às vezes é ter esse apoio, é ter essa ajuda, é saber com quem você pode, né, ter alguém com quem contar. Isso às vezes é o estímulo, é o incentivo que é o suficiente para você sentir que você consegue, que é possível você dar conta, né, de que você consegue ir em frente, caminhar e persistir, né? E aí o jogo mostra também, porque a gente está falando de batalha interna, né? Ele mostra o quanto é difícil a gente vencer as nossas batalhas internas, né? E por isso também é importante a gente contar com ajuda. E que é possível sim a gente se superar, a gente superar as nossas batalhas internas, as nossas dificuldades. Cada um no seu jeito, cada um no seu modo, cada um no seu ritmo, cada um no seu tempo. E se o jogo tiver muito difícil, muito veloz, muito rápido, a gente pode ativar um modo que diminui a velocidade do jogo. E na nossa vida? Quando a gente está vivendo uma vida muito louca, muito acelerada, muito no padrão automático, a gente pode desacelerar o nosso ritmo. E a gente pode e deve cuidar da gente. Olha a live que eu fiz aí de autocuidado, né? E no jogo, você tem como deixar a Madeline com energia infinita, porque sem energia ela cai. Oi? E a gente? Se a gente não tiver energia para fazer as coisas que a gente precisa fazer na nossa vida, a gente não dá conta. Então é importante que a gente entenda que a gente precisa reabastecer as nossas energias, a gente precisa renovar as nossas energias. Como que a gente faz isso? Autoconhecimento. Cada um vai encontrar as suas respostas. É claro que a gente já está careca de saber de algumas informações aí de ciência, falando da importância, né, da alimentação, de beber água, atividade física, ajudar pela via corporal, mas também tem a via mental. O que que faz? O que que te ajuda a recarregar as suas energias? O que você sente que renova as suas energias? Cada um vai encontrar as suas próprias respostas, né? Alguém aqui sabe o que que ajuda a renovar? Eu vou compartilhar aqui uma particularidade minha, tá? Uma coisa que eu sinto que é batata. Eu sinto que eu saio assim, ligada no 220, banho de cachoeira. Eu sinto que me relaxa no primeiro momento, aquela pancada que dá em mim, né? Parece que assim, tá sendo trocado. E depois, parece que eu saio em êxtase, assim, né? Então, cada um vai encontrar aquilo que sente que ajuda a renovar essas energias, né? E isso é um processo que a gente adquire com o quê? Com autoconhecimento e com as experiências, porque na verdade a gente acaba vivendo e aprendendo com a gente mesmo através do que a gente vive, na verdade. Então por isso que é importante a gente fazer esse exercício de reflexão, né? No jogo é possível, né? Tô falando desses atalhos, da gente aumentar a quantidade de dash. Dash são os saltos que a Madeline dá, né? E na nossa vida,
que é possível da gente fazer para a gente aumentar a quantidade de saltos, de ação, de reação, da gente fazer aquilo que a gente sabe que é importante, de fazer acontecer, da gente buscar se ajudar e se movimentar. Por isso que o autoconhecimento é muito necessário, né? É possível também deixar a Madeline invencível, modo imortalidade. Né? E aí, como que a gente faz isso na nossa vida, né? Como é que isso se aplica? Como é que a gente pode ativar o nosso o nosso modo invencível? Fortalecendo nossa autoconfiança, nosso senso de capacidade, né? A gente acreditar que a gente é capaz, né? E por isso, às vezes, se ficar difícil sozinho, busca ajuda, trabalha na terapia, né? Aquilo que a gente está falando aqui o tempo todo. E também a questão da imortalidade, né? Muitas vezes é a nossa espiritualidade, a gente se conectar com o nosso lado espiritual, que é a força que a gente precisa para a gente persistir, para a gente não desistir, não parar no caminho, né? Faz sentido, gente? Sim ou não? Vamos colocar aí no chat, por gentileza. Eu vou aproveitar essa pausa, eu vou encerrar essa live e vou conectar de novo para a gente poder continuar e eu finalizar. Tá pertinho do final, mas eu não queria, até porque ficou muito pouquinho faltando, não queria deixar para uma live parte 5. Tudo bem? Vocês topam? Sim ou não? Eu vou encerrar aqui rapidinho. Conecto de novo, vocês entram de novo só pra gente poder fechar a linha de raciocínio, que já tá quase acabando. Só porque eu sei que o Instagram vai me derrubar, com base nas minhas experiências anteriores. Perfeito? Então, show. Tudo bem? Vocês topam? Então tá. Então eu vou encerrar aqui. Voltamos? Esqueci, né? Cláudia já tá aí, minha mãe também. Show! Vamos lá que a gente já tá quase acabando, só pra gente fechar. A Bia também já entrou. Show! Às vezes tem um delayzinho, né? Legal. Estão me vendo, me ouvindo bem. Então, a última parte que eu tava falando foi justamente da gente, como que a gente pode ativar, né? Ativar o nosso modo aí invencível, né? Da gente reforçar o nosso senso de capacidade, de autoconfiança. E o nosso modo imortalidade, né? Que fala da nossa alma, da nossa espiritualidade, né? Nosso lado espiritual, que às vezes a gente fez uma live falando sobre inteligência espiritual, né? Quando a gente desenvolve essa inteligência, isso nos dá força extra aí para lidar com esses desafios, da gente se superar diante dos momentos difíceis, né? Tamo junto? Então vamos continuar a partir desse ponto. E se a escalada tiver fácil demais, Débora? Né? E a gente quiser aí ter mais dificuldade no jogo, né? Como assim? Como assim ter mais dificuldade, Débora? A gente quer se livrar das dificuldades. A gente não quer ter mais dificuldades, né? A gente quer ficar só na facilidade. Será? Se a gente para pensar, na nossa vida como um todo, em alguns momentos que a gente ficou muito na zona de conforto, naquela estabilidade, e a gente sentia que não faz mais sentido e a gente gostaria de coisas novas para nossa vida, de conquistar alguma coisa nova, né? E aí a gente busca essas novas conquistas, não importa de que ordem seja, né? Se é material, se é de relacionamento, se é de trabalho, se é financeiro, não importa qual seja o desafio, né? Alguma situação que já está cômoda pra gente e a gente sente vontade de conquistar um outro patamar, né? De ter alguma mudança na nossa vida, né? E a gente às vezes busca esse desafio, né? A gente busca essa conquista, que como a gente sabe, o desafio não é fácil, né? Qualquer conquista vai exigir da gente o quê? Esforço, empenho, resiliência, lidar com os obstáculos que vão surgir, né?
E no jogo não é diferente. Então tem a opção do lado A e do lado B. Cada fase tem lado A e lado B. O lado A é o mais simples, né? E o lado B são as fases mais duras, mais desafiadores, mais difíceis. E que, claro, as recompensas são maiores, né? E aí, fazendo essa mesma analogia com a nossa vida, o que faz com que a gente queira algo diferente para a nossa vida? Quando a gente visa recompensas que hoje a gente não tem mais. De repente, a gente batalhou para conquistar uma coisa lá atrás que hoje a gente é até feliz e valoriza, mas não fez mais sentido, a gente quer uma outra coisa, né? Então, representa justamente isso, esse lado B da nossa vida, né? De buscar novos desafios, de sentir que aquilo também vai engrandecer a gente ou melhorar a nossa vida, enfim. Então, assim, essa questão de quando fica muito fácil, né, a gente está buscando novos desafios. Na nossa vida não é diferente. No jogo também ele retrata muito bem isso, né? É o sair da zona de conforto, né? A gente sente que a gente precisa fazer aquilo pela gente ou por alguém que é muito importante pra gente, e que a recompensa é muito valiosa pra gente. Por isso que a gente se coloca numa situação desafiadora, né? E aí um ponto que eu não queria terminar essa live sem falar sobre ele, né? Que chega um momento nesse lado B que o jogador é convidado a colecionar os morangos. Aqui até no meio, tá vendo o moranguinho aqui? Inclusive é a simbologia, sem ser a própria montanha celeste, do jogo celeste, né? Existem vários morangos espalhados pelas fases do jogo, né? Que requer mais tempo do jogador, mais esforço, mais paciência, né? Mas que no final vai valer a pena. Então o jogador ele precisa colecionar esses morangos e ele vai juntando à medida que ele vai passando nas fases, né? O que o morango representa? O morango, à medida que a Madeline for colecionando esses morangos, vai chegar no final, quando ela consegue, depois de atingir o topo da montanha, ela tem um encontro com todos os personagens que ela conheceu ao longo da escalada e que se tornaram importantes na caminhada dela, né? Então ela se encontra com esses personagens e juntos vão comemorar, é como se fosse uma celebração, e todos comem uma torta que é feita com esses morangos que a Madeline foi colecionando ao longo da jornada dele. Gente, que coisa mais significativa e simbólica. Esse jogo é cheio de simbolismo extremamente interessante, né? E se a gente parar para pensar, aí vamos fazer o paralelo na nossa vida, né? O que seria o morango da sua vida? Só você tem as respostas, né? Mas independente do que seja, é importante a gente sempre lembrar o quanto que é gostoso para cada um de nós a gente se reunir com pessoas que são importantes, a gente confraternizar, a gente compartilhar algo com elas que foi muito importante para a gente, que exigiu tempo, esforço, energia, dedicação da nossa parte, né? Paciência, resiliência, e que está ali junto com elas, dividindo essa alegria de ter conseguido aquilo, né? Deixa a gente feliz e as pessoas felizes. E é isso, se a gente parar para pensar, é isso que a gente acaba levando da vida. O que a gente deixa aqui, o que a gente contribui aqui. Essas relações que a gente constrói, o que a gente deixa para o outro, o que a gente faz pela nossa própria evolução, né? Então, existe até aquela máxima, né? Você quer se sentir com a máxima da alegria, da felicidade, dividir isso com as pessoas. Quando a gente divide essa felicidade, isso ganha numa escala, assim, exorbitante, né? Então, fala desse momento que é importante para você e que é importante para as pessoas. Fala do quanto que é importante para você estar com essas pessoas queridas e quanto que isso é importante para elas também, né?
Então, por isso que na nossa vida, a gente sai pegando esses morangos na nossa vida, né? Pra gente, porque isso é importante pra gente, porque também a gente quer ter esse momento com essas pessoas que são importantes pra gente, pra nossa vida. E fala muito da importância das relações, gente. Das relações, da felicidade que é compartilhada, que é dividida. E como relações exigem tempo, paciência, esforço, dedicação, energia e bota autoconhecimento na veia, né? Pra gente poder construir relações saudáveis. Porque relações não saudáveis é o que mais exige, né? Existe. Então, assim, se a gente quiser construir relacionamentos mais saudáveis, é importante que a gente busque esse autoconhecimento. E aí vale lembrar pra gente fechar, né? Que embora o Theo ele tenha ajudado a Madeleine na escalada dela, ele não fez por ela. A Montanha Celeste, ela é um processo de autoconhecimento. E que isso acontece dentro da gente. E que é feito pela gente. Só a gente pode fazer o nosso processo de autoconhecimento. A gente pode ter as ajudas, né, de profissionais, de amigos, familiares, dos respectivos relacionamentos, né? Mas só nós é que podemos fazer. Então, assim, quanto mais a gente evitar os momentos de solitude, quanto mais a gente evitar mergulhar em nós mesmos, quanto mais a gente evitar de silenciar as distrações externas, inclusive sociais, quanto mais a gente evitar de se conectar com a gente mesmo, mais difícil é a gente fazer o processo de autoconhecimento. Mais difícil é a gente se perceber. Mais difícil é a gente aprender com a gente mesmo, com as nossas dificuldades, a gente conhecer as nossas sombras. E mais difícil é o processo de transformação. E foi a Madeleine que escolheu escalar a Montanha Celeste, né? Ela tinha um propósito por trás dessa escolha, que era o seu desejo de justamente conseguir o quê? Superar as suas dificuldades internas, superar as suas limitações, o seu desejo de conseguir provar para ela mesma que ela conseguia, de que ela era capaz, e o desejo de vencer o maior desafio dela, ela mesma. Então, esse jogo, gente, pra gente fechar essa série de jogos celestes, que jogaço! Uma salva de palmas, olha, para o criador desse jogo, sensacional. É um jogo para a vida, assim, que dá margem para a gente refletir muito e a gente absorver esses conhecimentos e aplicar na nossa vida, né? E foi o que eu falei no início, eu tenho muita convicção de que tem muita coisa ainda nesse jogo que eu nem tive acesso, que também dá margem para a gente refletir, mas o pouco que eu tive de acesso já me deu essa enxurrada de reflexão que eu trouxe com muito carinho e dividindo aqui com vocês nessas 4 lives, né? E que a gente possa aproveitar essas lives, né, com a ajuda do jogo celeste, com as reflexões que eu trouxe, para a gente aprender mais sobre nós mesmos, né? E que assim como a Madeleine fez, que a gente possa optar, escolher, decidir escalar a nossa própria montanha celeste, né? E a gente buscar justamente o nosso processo de autoconhecimento, a nossa transformação pessoal, a nossa superação das nossas próprias dificuldades, a gente potencializar as nossas qualidades e a gente buscar evoluir, sem sombra de dúvidas, como pessoas, como espíritos que somos, né? Como sociedade, porque a mudança que a gente quer ver no mundo começa sempre dentro de cada um de nós. E não tem como isso acontecer sem a gente passar pelo autoconhecimento, sem a gente passar pela mudança interna, pela nossa evolução. Então eu queria agradecer do fundo do meu coração a cada um de vocês que tem participado dessa live, que tem assistido depois das gravações, que tem deixado os comentários no vídeo, que eu amo tanto quando eu vejo os comentários de vocês, né?
quem compartilha. E agradecer também a minha cliente que comentou esse jogo comigo. E foi a partir desse comentário que eu me interessei, fui pesquisar e me apaixonei. Gente, muitíssimo obrigada. Vamos lá, vamos escalar nossa própria montanha. Um beijo grande para vocês e até a próxima live. Beijo!